Daí, pessoal, mais uma resolução. A área do quadrado inscrito na circunferência de equação x ao quadrado menos 2y mais y ao quadrado igual a zero. Então, quer saber a área do quadrado inscrito na circunferência. Então, o ideal é iniciar aqui, ó, fazendo um esboço dessa inscrição, né? Então, olha só, eu vou fazer aqui um quadrado. E esse quadrado está inscrito numa circunferência. Aqui. Vou fazer a circunferência aqui então em volta, ó. Que a circunferência está circunscrita ao quadrado. Ficou uma coisa muito feia, mas acho que dá para entender. Bom, e aí? Então, quer saber a área desse quadrado e o que ele me dá aí? Me dá a equação da circunferência. Antes disso, olha só, vou tentar estabelecer qual a relação que existe entre as medidas do quadrado e da circunferência. E aí eu faço o raio dessa circunferência. E como que eu meço, como que eu traço o raio? Eu traço o raio do centro até um ponto onde exista tangência, melhor jeito, né? Podia marcar o raio para cá, ó, mas isso não vai me acrescentar nada. Então eu vou marcar o raio para este ponto aqui, ó. Aqui existe uma tangência, existe um toque entre o quadrado e a circunferência. Então aqui eu tenho um raio e aqui, né, consequentemente, tem outro raio. E aí, portanto, dá para dizer que a diagonal desse quadrado equivale a 2 raios. A diagonal é o dobro do raio. Então, mais ou menos essa é a relação aí que eu vou utilizar. E agora eu pego a circunferência, x ao quadrado. Vou organizar melhor, ó, mais y ao quadrado menos 2y. Essa é a equação da circunferência. Porque para eu fazer a área do quadrado, que é o que está pedindo, basicamente eu preciso do quê? A área do quadrado a gente geralmente se refere a lado vezes lado, ou ainda, né, lado ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, a princípio, eu preciso do lado, que eu preciso disso aqui, ó. Mas a partir da diagonal, que é a relação que eu tenho com a circunferência. Bom, então vamos lá. Pego essa circunferência, vou descobrir o centro dela. Como que eu descubro o centro dessa circunferência? O centro é composto por um x e por um y, é um ponto. O x, ele é calculado, ele é determinado a partir do que? Pega-se o coeficiente do termo em x, troca o sinal e divide por 2. Como essa equação não manifesta o termo em x, é como se eu tivesse 0 vezes x. E aí 0 divide por 2, troca o sinal, dá o próprio zero. Para encontrar o y do centro, eu faço o mesmo recurso, usando o coeficiente do y. Então eu pego o coeficiente do y, que é o menos 2, troco o sinal e divido por 2. E isso vai dar 1. Então o centro é 0 e 1. E o raio? Bom, o raio ele pode ser definido, já dá para perceber que ele é 1, né? Porque eu não tenho termo independente, eu não tenho termo em x e não tenho termo independente. Então o termo vai passar na origem, enfim. Bom, mas eu vou fazer a aplicação aqui da expressão, olha só. A ao quadrado mais b ao quadrado menos ti. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado menos ti. O que é esse ti? Termo independente da equação. Então, o raio igual a ao quadrado. O a é o x do centro. Então, isso aqui é o a. Ó. Então, o a é 0. Então, 0 ao quadrado. Mais b quadrado. O b é o y do centro. O b está aqui, ó. É 1. Então, aqui eu tenho mais b quadrado, 1 ao quadrado. Menos termo independente. Aí, termo independente eu não tenho aqui, ó. Nessa equação não tem número sozinho. Então, é 0. E aí, o raio está dando 0 ao quadrado, 0. Mais 1 ao quadrado é 1. Menos 0, que é 0. Está me dando raiz de 1. E o raio, portanto, é igual a 1. Então, olha só. Significa que esse pedacinho aqui é 1, esse pedacinho aqui é 1. E a diagonal, então, 2 vezes o raio, diagonal é 2. Ok. Como ele quer a área do quadrado, eu poderia pensar num raciocínio assim, ó.
aqui eu tenho o lado do quadrado, lado e aqui lado, e tenho agora a diagonal calculada aqui é 2. E aí eu poderia aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? π² igual κθ² mais κθ². A hipotenusa vai ser o 2, né, que é a diagonal. Enfim, eu poderia fazer isso para calcular o lado. E aí depois usaria nessa expressão. Mas, como eu sei a diagonal que é 2, existe uma outra forma também de achar a área do quadrado, que não depende da medida do lado, e sim da medida da diagonal, que é o que eu tenho. Então, a área do quadrado também pode ser definida por diagonal ao quadrado sobre 2. Então, uma fórmula que não depende do lado, depende da diagonal. E como é a diagonal a medida que eu disponho, então ficou fácil. Diagonal ao quadrado, diagonal é 2, 2 ao quadrado, sobre 2. A área do quadrado igual a 4 sobre 2, e a área é 2. E isso eu tenho na letra D. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.